Olá, começando o Alesp Conecta de hoje e um tema que deixa todo mundo em reboliço, querendo saber vacinas nesse momento de pandemia da Covid-19. Será que é fácil desenvolver uma vacina? Não é? E o nosso intuito aqui na Alesp Conecta é levar para você que está em casa, nos vendo, nos ouvindo, entender um pouquinho sobre o tema, entender sobre esse mundo científico também. E eu recebo hoje aqui a Luciana Cerqueira Leite, ela que é pesquisadora do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan. Doutora Luciana, bem-vinda ao Alesp Conecta. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pois é, doutora, eu falei agora no começo que as pessoas estão assim, contando os segundos para que alguém no mundo diga, temos uma vacina para a Covid-19. Mas eu queria começar com a senhora, que está justamente no laboratório que é especializado em vacinas, e a gente sabe que o Instituto Butantan faz muito bem o seu papel nesse aspecto. Não é simples de um dia para a noite. Para quem não sabe como é que funciona o bastidor da vacina, conta para gente, doutora. De fato, não é simples. Em geral, leva de 10 a 12 anos, pelo menos, para você conseguir desenvolver uma vacina do começo até o final. Nesse caso, agora, nessa pandemia, a gente está vendo uma aceleração desse processo por causa da urgência e um pouco também, porque já existia antes vários estudos em cima de vírus semelhante. A epidemia do SARS-1, que foi há quase 10 anos atrás, o pessoal trabalhou em vacinas para aquele vírus, que era um outro coronavírus parecido com esse. Agora, os resultados que tiveram naquela época estão sendo aproveitados agora para poder acelerar as fases de desenvolvimento. Então, as estratégias que estão mais avançadas hoje são essas que estão contando com resultados já de epidemias anteriores. E aí estão desviando o assunto para o coronavírus atual. A senhora falou agora no começo 10 a 12 anos, mas seria 10 a 12 meses. Não, 10 a 12 anos. Anos? Anos. Mesmo? É. Gente, Porque uma você década para tem, sair uma. mais de uma década. Porque você tem, primeiro, fazer o desenvolvimento daquele tipo de vacina. Em geral, são estratégias que levam alguns anos. Uhum. Depois, você precisa mostrar em animais experimentais que a vacina vai fazer o que a gente está esperando, produzir o tipo de resposta imune que a gente está esperando e dar alguma propriedade que a gente vê que é de proteção contra aí o patógeno. Então, depois que você faz todas essas fases em humanos, que vai levar pelo menos, sei lá, 3, 4 anos, você depois tem que mostrar que a vacina é segura em animais experimentais. Então, tem uma série de ensaios em animais que vão indicar se essa vacina tem uma segurança suficiente para ser passada para frente para os ensaios em humanos. Então, depois, quando você fecha todos esses resultados, você submete tudo para a Anvisa e a Anvisa vai dizer para você, seus resultados são bons, a vacina é segura e ela parece ser eficaz nos modelos que se tem disponível, então você pode ir em frente. Aí começam os ensaios clínicos de fase 1, que aí vai ver a segurança da vacina em humanos, depois os de fase 2, que vão ver o tipo de resposta imunológica. Cada um dessas fases leva meio 2 para você ter a resposta. E você só prossegue para a próxima fase se você sabe que a fase anterior está boa. Então, você tem a fase 1 e 2. Quando você tem resultados bons nessas fases, aí que você vai para a fase 3. E a fase 3 é que vai realmente dizer se a vacina vai funcionar para proteger os indivíduos. Aí você faz com mais gente, é um ensaio demorado e caro,
porque você vai imunizar alguns indivíduos, outros não, e você vai ver a diferença de doença que você observa nos indivíduos vacinados contra os não vacinados. Essa porcentagem de redução que você vê quando ela é protetora é o nível de proteção que você vai esperar na população. Então, esses ensaios, em geral, levam 2 a 3 anos. O que está acontecendo nesse caso? Não, eu ia falar que é muito tempo, e eu não imaginava que demoraria tanto, e eu acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, que não são especialistas, óbvio, eles assistem o Alesp Conecta para saber, não imaginava que tinham tantos pormenores, porque não é assim, do nada vou imunizar todo mundo. Mas a senhora vai completar o seu raciocínio, eu já aproveito e coloco mais uma pergunta aí. A senhora falou de usar outros, nesse momento que foi antecipado essa ideia de vacina, né, que a gente fala em 2021, já fica com o cabelo em pé, imagina se fosse esperar 10, 12 anos. Mas a senhora falou que hoje essas vacinas, essa antecipação, talvez possa chamar assim de vacina, é porque existem já alguns estudos com outros vírus. Eu queria que a senhora explicasse isso para a gente. Então, eu não sei se vocês lembram que teve uma epidemia de SARS em 2000 e pouco, acho que 2000 e... alguns anos atrás, não lembro mais. No comecinho de 2000, da década. E quando surgiu essa epidemia, ninguém sabia se ela ia ser mundial ou se ela ia ficar mais restrito. Então, teve uma corrida para as pessoas começarem a trabalhar em vacinas para desenvolvimento contra essa doença, que é a SARS-1. É um coronavírus muito parecido com esse, só que um pouco menos virulento. Então, já existiam essas vacinas, elas já tinham sido desenvolvidas, já tinham sido mostrado que elas eram seguras em animais experimentais e já tinham passado por ensaios clínicos de fase 1 e 2. Então, já tinha um ok para essas vacinas nessa época. O que aconteceu? Como a epidemia foi resolvida sozinha, não foi possível naquela época testar a proteção, que é a fase 3, porque você tem que ter gente ficando doente para poder ver que a vacina realmente vai diminuir a doença numa parte da população. Então, como a epidemia foi embora, essas vacinas foram testadas, fase 1 e fase 2. Então, se sabe que elas eram seguras e se sabe que elas induziam um tipo de resposta imune interessante. Só que não se sabia se realmente protegia. A efetividade você só consegue ter certeza quando você tem a doença e você vê a redução da doença. Então, essas vacinas que já estavam sendo desenvolvidas, se fez um redirecionamento, porque elas têm o mesmo tipo de proteína, então você já tem muita informação sobre segurança. Então, essas fases foram todas aceleradas, baseadas na informação de que o outro já era seguro. Então, isso foi uma vantagem, a gente pode dizer, porque vacinas contra esse tipo de doença já estavam em desenvolvimento. E essas que estão mais avançadas são as que já se tinha mais informação. Agora, qual que é o problema? Você tem que ter a doença para poder ver a redução. Então, tem agora muitos produtores ou gente desenvolvendo, por exemplo, na China, que eles têm a vacina agora, mas eles não podem testar lá na China porque não tem mais o vírus na China. Então, foi o que aconteceu com o SARS uma década atrás. Então, agora os chineses têm algumas propostas de vacinas, mas eles vão ter que colaborar com algum lugar que ainda tem a doença para ver que a vacina
reduz, né? E essa é uma preocupação com as vacinas que estão andando na Inglaterra, por exemplo, porque está começando a diminuir o número de casos, aí você tem que aumentar Fica muito a difícil de quantidade, testar. fica difícil de Pois testar. Então, é, eles estão e a correndo. gente. Não, desculpa, pode falar, doutor. Eles estão correndo para ver se consegue esses resultados antes de, porque é meio uma ambiguidade, porque tem que ter a dúvida de testar, mas todo mundo quer que acabe, pensou que reduza. Então você fica nessa dificuldade. Eles estão correndo para ver se consegue uma resposta sólida, né? E aí a gente vê o quanto é imponderável a ciência e esse vírus vai acontecendo e a gente não imagina quantos pormenores nesse bastidor pode acontecer. Com a sua experiência, doutora Luciana, que trabalha no desenvolvimento de vacinas aqui no Brasil, né? O Instituto Butantan, como eu disse, é pioneira em vacinas aqui no Brasil e referência. A senhora daria algum prognóstico de possível vacina para os próximos meses, se eu posso dizer assim? Então, a gente, obviamente, está torcendo muito para uma dessas que estão mais na frente, elas funcionarem. Os resultados parece que são interessantes e tem uma boa chance, mas a gente só sabe com certeza depois que faz e completa um ensaio de fase 3. Existem muitas, a gente não consegue prognóstico, a gente assim espera conseguir ter um resultado que diga sim ou não. Vai funcionar bem, vai funcionar mal, mas isso seria importante até para progredir com as outras estratégias que estão indo para frente. Porque se a gente tem resposta, esse tipo de resposta lógica dá mais proteção que o outro, você já tem informação, então vamos por esse caminho. Se você não tem nem isso, aí fica mais difícil, né? A gente trabalha um pouco no escuro. E a gente sabe, né, doutora, que as comunidades científicas do mundo todo estão se debruçando aí dia após dia. Há essa conversa entre países de ajuda mútua entre eles para entender em que momento ou como cada um pode colaborar, né? Mas eu quero puxar agora para o Instituto Butantan, né? Vocês, pesquisadores, estão combinando técnicas aí de biotecnologia para tentar ajudar toda essa comunidade global em busca da vacina. Eu queria que a senhora contasse, então, como é que está sendo essa biotecnologia aqui no Instituto Butantan. Então, o que a gente está vendo é que todo mundo está pegando estratégias que já eram usadas para outras vacinas e redirecionando os estudos para tentar resolver logo o problema do Covid. E nós fizemos a mesma coisa. A gente trabalhava em vacinas bacterianas e para parasita, e a gente tinha desenvolvido essa técnica para tentar fazer uma vacina para esquistossomose. E os resultados foram muito bons em termos de induzir uma resposta imunológica eficiente. E quando surgiu o problema do Covid, a gente resolveu aplicar essa mesma estratégia que a gente tinha acabado de estabelecer para ver se ela dá uma resposta imunológica boa e eficiente para o Covid. Então, foi um redirecionamento dos estudos. Esse trabalho, na verdade, é uma plataforma nova que ela aproveita uma propriedade de bactérias. Bactérias, quando entram na circulação, alguns tipos de bactérias, elas têm um mecanismo de proteção que elas vão jogando fora pedaços das suas membranas. Isso multiplica o alvo para o sistema imunológico. Então, o que acontece é que o sistema imunológico fica tentando matar esses pedaços de membranas, que são vesículas, na verdade, e aí a bactéria escapa. Então, esse é um mecanismo muito eficiente,
e as vesículas, elas têm uma capacidade elevadíssima de ativar o sistema imunológico. Então, essas vesículas já são estudadas hoje em dia como componentes de vacinas, só que o pessoal mistura. Eles põem uma proteína, por exemplo, de uma bactéria e mistura as vesículas lá. E aí isso você injeta como vacina. A nossa proposta foi pegar essas vesículas e cobrir elas com as proteínas do vírus. Então, a gente liga essas proteínas na superfície das vesículas e aí fica parecendo um mini vírus. Então, e você tem a capacidade alta de ativar o sistema imunológico. Então, o que a gente pensa é que essa propriedade combinada de você fazer uma coisa parecida com um vírus e ao mesmo tempo ter um poder alto de sistema imune pode ser muito interessante no caso do Covid. E aí, uma curiosidade, que eu acho que é a curiosidade de muita gente que está ouvindo, vendo a gente. Vocês têm esse estudo, né? Como a senhora falou, fizeram um novo direcionamento para que ele possa ajudar ao combate da Covid. E como é feita essa comunicação? Para quem vocês comunicam primeiro? Olha, temos essa ideia, desenvolvemos aqui no Instituto Butantan, essa ideia que pode ajudar. Como é que é? Eu falo com o Ministério da Saúde, ou eu vou direto e falo com a Organização Mundial da Saúde, ou falo com qualquer outro órgão no mundo? Como é que funciona essa conversa entre os cientistas, entre os pesquisadores? Então, tem vários mecanismos. Tudo que você falou é válido. Então, o caminho que nós seguimos foi que nós falamos com a FAPESP, que é a nossa agência financiadora do estado de São Paulo. Então, porque a gente, para fazer a pesquisa, a gente precisa dos recursos, a gente precisa ter bolsista, a gente precisa de reagentes. Então, como a gente já trabalha com a FAPESP há muitos anos, a gente propôs para a FAPESP achou que era uma boa ideia, e então os recursos para isso estão agora vindo da FAPESP. Mas a gente sabe que existem chamadas do Ministério da Saúde também, para fornecer recursos para pesquisadores que estão tentando resolver o problema de algum jeito. E você tem recursos internacionais, você tem muitas agências financiadoras agora estão recebendo propostas de vacina, de diagnóstico, de estudos epidemiológicos, para contribuir para todo esse conhecimento que é necessário para desenvolver a vacina ou para resolver o problema de alguma maneira. E aí, doutora, como é que funciona? A senhora falou, né, da FAPESP, que é ela que repassa os recursos para o Instituto Butantan para que ele desenvolva esse caminho de pesquisa. Mas como é que é o olhar de fora do Brasil para o que se faz aqui? Eu digo, alguém na comunidade mundial de saúde já olhou para cá e já falou, bom, eu acho que eu vou ver o que vai dar aqui no Instituto Butantan. Estou te perguntando de um jeito popular, doutora, para as pessoas entenderem. Por exemplo, a partir de que momento esse esforço do Instituto Butantan e de vocês, pesquisadores, pode ser reconhecido na comunidade internacional científica e falar, olha, do Brasil está chegando uma ideia que pode ajudar a gente? Então, isso em todas as comunicações científicas, trabalhos publicados, noticiário nas grandes revistas que circulam essas informações. Então, nesse caso, embora a gente esteja só, a gente já viu pesquisadores de fora do Brasil que já ouviram falar disso daí e tem alguns que procuram para fazer colaboração e para ver se conseguem ajudar, ou a gente colaborar. Além disso, o Instituto Butantan é um instituto que tem um reconhecimento nessa área, tanto de desenvolvimento como produção de vacinas, inclusive os ensaios clínicos, né?
Então, o Butantan está em contato com diversos organismos internacionais, OMS, e outras associações que estão tentando resolver o problema. Então, tem tanto a parte direta com os pesquisadores, como com a instituição mesmo. A instituição tem esse reconhecimento e esses contatos estão acontecendo para a gente poder, quando tiver uma vacina que se saiba que é eficaz, a gente conseguir fazer a produção para o Brasil. Eu quis que a senhora falasse para a gente sobre isso, para as pessoas entenderem qual o processo disso tudo, né? Tem um lado que se debruça para novas experiências, para novos caminhos, né? Mas precisa ter essa comunicação. Claro, o Instituto Butantan já é reconhecido, mas as pessoas lá de fora do Brasil precisam também ver. E aí eu já aproveito, doutora Luciana, para te colocar uma outra pergunta. Como o mundo olha a comunidade científica do Brasil? De uma forma geral, a comunidade científica brasileira é muito respeitada. Inclusive, tem muitos pesquisadores brasileiros que acabam indo no exterior, em todos os lugares do mundo. A gente ouve falar nos Estados Unidos, Terra e outros lugares. Então, assim, existe um remento da competência científica nacional. E é um pouco também por causa disso que os pesquisadores fora procuram a colaboração com os brasileiros. E essa pergunta é importante, doutora, porque nem sempre se pensou com tanta evidência a ciência no Brasil. Como muita gente, eu falo sempre com alguns amigos jornalistas que escrevem sobre saúde, eles falam, nossa, nunca leram tanto a editoria de saúde como nos últimos tempos, né? Era sempre deixado um pouquinho de lado. E a gente percebe que a questão de ciência no Brasil ficou também muito em voga, né? As pessoas querendo entender um pouco mais de como funciona a comunidade científica, o quanto ela recebe ajuda para se desenvolver. Mas, como a vacina também demora muito tempo, para se criar uma comunidade científica e pesquisadores de primeira linha, se eu posso chamar assim, também demora um tempo. Precisa ter uma cultura também. Não sei se a senhora concorda comigo, que não é fácil criar um pesquisador de um dia para o outro, né? Sim, os pesquisadores, eles fazem mestrado, fazem doutorado, fazem pós-doc, são quase 10 anos de formação para você conseguir coordenar uma pesquisa ou seguir uma coisa assim. Então, é um investimento de longo prazo. Interrupções nesse investimento, eles fazem que você perca todo um momento que se criou quando você tem um investimento. Então, não é que você vai interromper o investimento e aí, na hora de uma emergência, como no da Covid, você fala assim, bom, agora eu quero que todo mundo pesquise. E pessoas têm que estar formadas e têm que estar lá para ter essa competência para tentar resolver os problemas. Então, A senhora interromper a ciência é uma coisa que demora muito mais tempo para recuperar. E aí, então, eu imagino que o quanto seja importante nesse momento de pandemia, no momento que as coisas ficam mais à tona, o quanto é importante levar para as crianças, para os adolescentes, para o jovem, esse lado da ciência. Não estou dizendo que todo jovem, toda criança vai querer ser pesquisador, mas mostrar esse viés, mostrar que eles aprendam lá no microscópio da escola, não é só aquela coisa legal que a gente vê os organismos que toda criança gosta, mas mostrar o quanto isso pode ser importante para uma sociedade, né? Dar o valor de perceber que na hora
que você precisa, você pode ter ou não ter. Então, tem que ter essa visão. Agora, entusiasmar os jovens é uma coisa que é super importante, mas é uma valorização global que você tem que ter na área, né? E ela funciona muito bem, porque os jovens eles ficam encantados com qualquer coisa que você mostra de ciência, né? Mas eles têm que perceber que se eles decidirem ir para o canto, valorizados de alguma maneira, né? Então, isso é uma questão que é importante, né? Pois é, e eu queria que a senhora falasse um pouquinho desses. Não vou perguntar quantos anos a senhora está ali no Instituto Butantan, se a senhora vai falar, vai revelar a idade, mas não, experiência. Mas nesse tempo todo de Instituto Butantan, imagino que já passou pela mão da senhora e dos outros pesquisadores que trabalham com a senhora, muitas vacinas, muitos desenvolvimentos de questões e de medicamentos, o que for, para que a sociedade possa ficar imunizada, enfim, é uma referência. Queria que a senhora falasse para a senhora, não a pesquisadora Luciana, mas o ser humano, Luciana, como é que é poder trabalhar pensando no outro, pensando no ser humano, na sociedade? É uma coisa muito boa. A gente trabalhar pensando que aquilo que a gente vai fazer ser um benefício para uma grande quantidade de pessoas. É o que estimula não só a gente, como os nossos estudantes, os nossos colaboradores, é a gente perceber que pode ter uma contribuição que vai fazer uma grande diferença. Salva vidas, e muitas. Então, é como você fazer um medicamento que é muito legal, só que a vacina, você consegue atingir uma quantidade muito grande de gente com a vacinação, porque você está prevenindo a doença, é um problema que já está aí, né? Então, essa área de vacinas é muito legal, é uma coisa que entusiasma todo mundo. É que as pessoas que começam a trabalhar não percebem que é tanto tempo para conseguir chegar lá, mas E por isso, doutora Luciana, que a gente quis trazer a senhora aqui no Alesp Conecta, já está acabando o nosso programa, passa rápido quando o bate-papo é bom, para contar para as pessoas o quanto vocês, pesquisadores, se dedicam de tempo, dias, horas e tudo para que as coisas, para que nós possamos ficar imunizados e o quanto vocês nesse momento estão trabalhando. Então, obrigada por abrir o espaço aí na sua agenda e conversar com a gente. muito obrigada, foi um prazer poder compartilhar as coisas com vocês. Até mais. E até a gente vê justamente na fala e nos olhos da doutora Luciana o quanto é a vida dela esse desenvolver vacina e cuidar do outro, né? Então, se você quiser rever tanto esse programa quanto toda a programação da Rede Alesp, é fácil. Vai lá no YouTube da Assembleia Legislativa de São Paulo e você vê tudo na íntegra, tá bom? Eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau!